Um avião modelo Cessna 175 do ano de 1958 caiu ontem na cidade de Aquidauana, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Dentro dessa aeronave estavam um dos maiores arquitetos do mundo, dois grandes cineastas brasileiros e o dono da aeronave. Infelizmente, todos eles morreram. No vídeo de hoje nós vamos falar quem eram essas pessoas e o que pode ter acontecido nesse voo fatal. Claro, respeitando muito a investigação que ainda vai acontecer. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Bruno Félix, sou um criador de conteúdo de crimes reais e casos reais também para as outras redes sociais. Os famosos vídeos curtos que você já deve conhecer. Mas agora eu estou aqui no YouTube para fazer os vídeos mais longos também, com menos pressa, uma coisa mais calma. Então se você está chegando agora nesse canal, não esquece de se inscrever. Se inscreve aqui que ajuda muito na divulgação dos vídeos e no crescimento do nosso canal. Se você tem alguém aí que você conhece que se interessa pelo assunto da aviação, que se chocou com essa notícia que me deixou também muito triste, envia esse vídeo para essa pessoa também, tá certo? Muito obrigado por estar aqui comigo e vamos falar sobre esse caso que aconteceu na noite de ontem. Pois bem, primeiro de tudo eu quero deixar claro por que eu resolvi abordar esse caso. Eu não vou falar de toda a notícia que saiu nos jornais, todo acidente que acontecer, até porque a gente não vai ter espaço para tudo isso aqui, infelizmente acontece muita coisa. Mas esse caso em específico me tocou muito. E eu vou aqui confessar para você o porquê rapidinho, antes da gente entrar no assunto dos passageiros. Pouca gente aqui na internet sabe, mas o meu primeiro emprego foi numa companhia aérea. Durante muito tempo eu trabalhei na aviação. E eu levo um carinho muito grande pela aviação até os dias de hoje. Vou confessar para vocês aqui que já faz um certo tempinho que eu saí. Eu era jovem quando eu trabalhava lá, foi meu primeiro emprego. Mas as pessoas que trabalham na aviação costumam dizer que quando um cai, todos sentem. E vou dizer para vocês que mesmo não trabalhando mais na aviação, eu também senti. Mas a minha ligação com o caso de sentimento não para por aí. Eu saí da aviação exatamente para estudar audiovisual. Porque desde cedo, desde moleque, eu tinha muita vontade de fazer documentários. E depois de muito tempo, no ano de 2023, 2 anos atrás, eu me formei documentarista. E na semana passada estava comemorando o 40º festival que um documentário que eu produzi com dois amigos meus foi selecionado. Então, essa tragédia que aconteceu juntou duas paixões minhas, a aviação e o documentário, já que tínhamos dois documentaristas dentro da aeronave. É por isso que eu resolvi falar desse assunto e espero que você fique comigo até o final para a gente entender o significado dessas pessoas, a importância dessas pessoas e o legado que elas vão deixar para a gente, mesmo não estando mais aqui em vida. Bom, vamos começar pelo arquiteto, o Kong Jin-Yu. Eu acho que é assim que fala o nome dele, se não for peço perdão, não sei a pronúncia correta do chinês, mas ele era sim um dos arquitetos mais famosos e mais importantes do mundo. O Kong Jin tinha 62 anos e foi o criador de um conceito chamado de cidades esponjas. Eu já vou tentar explicar, óbvio, não com a genialidade dele, mas tentar explicar o que seria uma cidade esponja, mas eu queria destacar aqui o quão grande esse cara era. Quando eu li a notícia, eu não o conhecia, vou confessar para vocês, mas fui pesquisar e fui ler sobre a carreira dele e fiquei realmente impressionado. Fiz algumas anotações aqui que vocês sabem que meu caderninho aqui é meu fiel escudeiro. Beto Ribeiro que me deu essa dica quando eu fui lá gravar com ele. Aliás, o episódio ainda não saiu. Em breve vai estar no ar. Eu posto aqui para vocês quando sair. Foi um papo muito legal que a gente teve. E eu disse para ele que eu queria largar o teleprompter. E ele falou, por que você não usa a minha tática? Escreve no caderninho as informações principais e vai batendo um papo com o público. E é isso que eu estou fazendo. Então, sobre o Kong Jian-Yu, eu anotei que ele era professor da Universidade de Pequim, diretor de um dos maiores escritórios de arquitetura paisagística do mundo. O cara era muito grande. E além de tudo isso, ele também era consultor do governo chinês. Pra você ter uma ideia, ele tinha obras espalhadas por mais de 70 cidades pelo mundo. Obras que ele criava para tornar essas cidades cidades esponjas. E agora eu vou tentar explicar para vocês o que é uma cidade esponja. Cidade esponja, segundo ele mesmo dizia, era transformar uma cidade, fazer com que ela tivesse o mesmo efeito de uma esponja, só que numa escala urbana. Vocês ouviram minha cachorra latindo? E como que ele fazia isso? Ele usava parques, jardins,
lagos, para fazer com que essas cidades absorvessem o máximo possível de água e ela não ficasse se acumulando nos asfaltos. Porque a gente anda pelas grandes cidades hoje, o que mais tem é asfalto. É muito difícil você ver um jardim, um parque, um lago, então, em São Paulo é muito difícil você achar, acho que dá para contar nos dedos. Então as suas obras privilegiavam os lagos, os jardins, os parques, para que a cidade conseguisse se tornar uma esponja e absorver o máximo possível de água. Para você ter ideia, essas 70 cidades que ele instalou as suas obras, hoje elas têm capacidade de aguentar mais água do que o Rio Grande do Sul não conseguiu suportar naquelas enchentes. Você lembra que o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água? Uma coisa tristíssima. Muitas pessoas perderam a vida naquela tragédia. As cidades que o Kong Jian-yu atuou conseguem hoje, depois das suas obras, suportar mais do que aquilo de água. Se aquilo acontecesse numa cidade onde ele aplicou a sua técnica, provavelmente ninguém teria morrido. Então esse é um pouquinho só da história desse arquiteto, que é considerado um dos maiores do mundo, para você ver como ele realmente era grande e como o mundo inteiro hoje está sentindo a sua perda. Além dele, a gente tinha 2 cineastas, 2 documentaristas brasileiros nesse avião. Então vamos falar deles dois, do piloto, depois a gente fala do que pode ter acontecido no voo para que eles infelizmente caíssem. Primeiro vamos falar do Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, de 42 anos. E nesse caso eu já digo para vocês que tem uma coincidência muito triste. O Luiz Fernando faleceu ontem no acidente aéreo e ele foi indicado a um Grammy de melhor documentário por um documentário que ele fez sobre o time da Chapecoense. O documentário dele chama Dossiê Chapecó, o jogo por trás da tragédia. E você vê como são as coincidências da vida, né? Ele, com certeza, não passava pela cabeça dele, ao fazer um documentário sobre uma tragédia, um acidente aéreo, que a sua vida também acabaria em um. Ele era um cineasta, um documentarista muito reconhecido no Brasil e ele trabalhava na Olé Produções. Inclusive, vamos guardar esse nome que daqui a pouquinho eu falo sobre uma informação que a Olé Produções já divulgou e que é muito importante para esse caso. Outro documentarista que estava no voo era o Rubens Crispim Jr. Eu infelizmente busquei muito, como eu disse, mas não consegui encontrar a idade dele. O Rubens Crispim tinha uma carreira assim muito grande também. Ele já tinha trabalhado no Discovery Channel, no National Geographic, o que me fez pensar que era uma pessoa muito experiente para fazer imagens num lugar como o Pantanal. São 2 canais que tratam muito de natureza. E eles estavam lá, inclusive, para filmar um documentário falando sobre essa técnica de cidades esponjas que o arquiteto chinês utilizava. Então era uma pessoa muito experiente, que já tinha trabalhado nessas mídias, com certeza sabia muito o que estava fazendo. Além desses lugares, ele também trabalhou na TV Cultura e na TV Globo. Um outro profissional muito experiente que, infelizmente, perdeu a vida nesse acidente. E além deles dois, mais o arquiteto, a gente tinha também, claro, o piloto da aeronave, que era também o dono do avião. E ele era o Marcelo Pereira Barros, de 59 anos. Segundo os amigos, um piloto muito experiente ali na região do Pantanal. Tanto que ele era conhecido como Marcelo Pantaneiro. E o Marcelo era dono do Cessna 175 de 1958. Quando a gente fala da idade, vou dizer para vocês que eu sou apaixonado por aviação, mas não sou um completo entendedor. Já pesquisei bastante, já vi muito conteúdo, assisto muito o canal do Lito, Aviões e Músicas, então tenho alguma noção básica. E eu sei que a idade do avião não quer dizer muita coisa, desde que as manutenções corretas sejam feitas. A gente ainda não sabe se as manutenções foram feitas, mas agora vamos passar para o que pode ter acontecido nesse voo para terminar nessa tragédia. Primeiro de tudo, uma informação que é muito triste é que, de acordo com os registros, essa aeronave não tinha autorização para voar à noite. E pelo que está sendo documentado, está sendo divulgado pela imprensa, esse acidente aconteceu à noite. Outra informação que foi divulgada pela Olé Produções, até falei para a gente guardar o nome deles, que seria importante, eles disseram que esse voo seria um voo pago. E eles iriam averiguar se quem pagaria esse voo seria a própria Olé Produções ou o arquiteto chinês. Essa, de fato, não é a informação mais importante desse pagamento. A informação mais importante é que essa aeronave não estava autorizada a fazer táxi aéreo. Então ele não poderia cobrar para levar pessoas nesse voo. Ou seja,
Se o acidente aconteceu à noite e ele estava cobrando para fazer esse transporte, aí a gente tem duas irregularidades. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou julgando o piloto. Eu sinto muito pela perda da vida dele, assim como dos outros passageiros, mas são informações que estão sendo divulgadas e eu estou aqui passando para vocês. Meus sentimentos para a família do piloto, assim como para todas as outras famílias, mas a gente está averiguando as informações e tem mais uma outra informação do que teria acontecido no momento do acidente antes da gente terminar esse vídeo. Mas se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like para divulgar esse vídeo para mais gente. E se você se inscrever, os próximos vídeos vão chegar até você mais facilmente. Então se você está aqui até agora, se inscreve para dar uma força. Agora vamos lá para o que teria acontecido no momento do acidente. As informações que foram divulgadas até agora dão conta que o avião tentou pousar, mas arremeteu. E no momento da arremetida, o piloto teria perdido o controle e o avião caiu. As testemunhas falaram que o impacto foi tão forte que na batida o avião explodiu e, infelizmente, todas as vítimas perderam a vida carbonizadas. Os funcionários da fazenda, até porque essa pista que o avião ia pousar era a pista de uma fazenda, esses funcionários chegaram até o local do acidente usando tratores e um caminhão-pipa que estava ali na propriedade. Eles usaram esse caminhão-pipa para apagar o fogo do incêndio que o acidente causou, mas ainda assim não foi possível salvar nenhum dos passageiros ou sequer o piloto. Agora, uma informação que está sendo ventilada pela internet, mas ainda não foi confirmada em nenhum meio oficial. Algumas pessoas dizem que o avião foi obrigado a arremeter porque no momento que ele estava pousando, alguns animais, alguns dizem até que eram alguns porcos selvagens, surgiram na pista. Então o piloto foi obrigado a arremeter para não bater nesses animais e no momento da arremetida acabou perdendo o controle e também a vida. A gente vai ficar aqui aguardando mais informações. Pode ser que eu venha fazer outros vídeos sobre esse caso, porque realmente foi um caso que me deixou muito impressionado. Eu espero que você tenha se inscrevido no canal, deixe seu like e que a gente se encontre no próximo vídeo.